Fala aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um Tipo de Fishing. Vou pedir para você se inscrever aqui no canal, ativar as notificações, curtir, compartilhar nossos vídeos e seguir a gente no Instagram. Tendo alguma dúvida, deixe nas perguntas e respostas que a gente tenta ajudar vocês e outras pessoas também podem tentar ajudar vocês. Querendo entrar no nosso grupo Telegram, o link está na descrição do vídeo. Se você puder, seja membro do canal, o valor é bem pequenininho e ajuda muito a gente, né, a manter esses conteúdos todo dia às 18 horas aqui sobre pesca ou relacionado à pesca. O link para ser membro também está na descrição do canal. Pessoal, eu gravei semanas atrás, não sei se foi semana passada, semana retrasada, que foi ao ar, um vídeo sobre as iscas softs, né? E a sua consistência e o quanto isso, né, influencia, e aonde influencia e como que influencia. Então vamos lá. E fiquei de gravar um vídeo mais completo para vocês com relação a essa questão. E aí eu vou colocar aqui uma imagem na tela, que é um gráfico que eu coloquei sobre apenas 5, né, temas principais, 5 tópicos principais, 5 divisões principais de variação das iscas, de variações das soft baits, né, das iscas soft. E a gente vai fazer aqui um vídeo, provavelmente vai ficar meio longo, tá? Mas a gente vai explorar cada um desses pontos e o que isso causa, qual que vai ser o efeito disso, né? Então vamos lá. Voltar a imagem para cá e vou colocar ela aqui do lado, né? Colocar ela aqui do lado para vocês terem pelo menos um quadrinho de referência. Número 1, shape e formato, né? E o que isso vai influenciar. Aí a gente tem o seguinte, pessoal. Em que o shape, o formato de uma isca vai mudar? Ela vai mudar na apresentação, no nado, no volume, em um monte de coisa. Primeira coisa que eu vou falar aqui desse vídeo é o seguinte, galera. Em dia de frenesi, em dia que o peixe está comendo qualquer coisa vai ser isca, qualquer coisa vai funcionar, tá? E não é esse o cenário que ocorre em 90% do mundo, em 90% do tempo, tá? Então assim, eventualmente você tem um dia de frenesi que se jogar um pedaço de madeira vai pegar, um pedaço de papel vai pegar, uma sacolinha amarrada, você vai pegar peixe? Vai. Mas a gente está falando do geral, comportamento normal do peixe e o comportamento em dias difíceis, o dia que está manhoso, que a gente chama. Ok? Então vamos lá. Com relação ao primeiro tópico, shape e formato. O shape, o shape ou formato, ele vai variar em tamanho, tá? Isca maior, isca menor, isca mais volumosa, menos volumosa. Shibu, o que é uma isca mais volumosa? É uma isca que às vezes tem um shed, vamos dizer. Um shed ele pode ter 7 centímetros e ser extremamente fininho, parecendo quase uma minhoca. Ou ele pode ser um shed bem grandão, com bastante volume, bastante barriga, bastante largura. E aí vai te dar um volume, ok? E esse volume é perceptível para o predador, tá? Textura de superfície. O que é textura de superfície? É o acabamento desse shed, dessas iscas softs. Então, tem algumas que você vai ver que ela é bem lisa. Tem outras que vocês vão ver que elas são aneladas, né? Além do shape, essa textura de superfície, a gente tem, pelos fabricantes, teorias de que uma isca anelada ela tende a formar mais vibração na água e transmitir, né, essas ondas por dissipação, né, ao peixe. Então você tem muitas iscas, principalmente minhocas e afins, que são aneladas, né, que ela tem uma textura em anéis, vamos dizer assim, né? Hidrodinâmica dessa isca, pessoal.
A hidrodinâmica dessa isca também é o quanto ela vai ser ter facilidade de nadar e quanto ela vai ter facilidade de no movimento para cima ou para baixo de reter o movimento, né? De amortecer o movimento, basicamente de planar, vamos dizer assim. Então você tem lá, por exemplo, uma minhoca, ela vai ter menos arrasto, né? Um shed vai ter menos arrasto. Uma criatura, às vezes com o mesmo peso, ela tem mais área, então ela provavelmente vai segurar um pouco mais a descida, ela vai ter mais resistência à água porque ela é menos hidrodinâmica, ela tem mais área, então ela é menos hidrodinâmica na hora de descer, por exemplo. Iscas que a gente vê às vezes que são mais pesadas de você puxar, que criam mais pressão, elas têm menos hidrodinâmica. Uma isca que trabalha mais ágil, ela tem que ter hidrodinâmica para ser nadar rápido, ok? Então a gente falou na primeira variável, que é a tal da hidrodinâmica, tá? do shape formato, tá? E o que o shape formato pode mudar e o que ele vai influenciar, tá? Tamanho, não precisamos falar, volume já expliquei. O shape em si, você vai privilegiar um tipo de apresentação. Criaturas tendem a ter mais perninhas, né? Então o shape tem mais perninhas e mais uma descida mais lenta. Sheds tem a tendência de nadar. Camarão ele tem a tendência de amortecer um pouquinho a descida, né? Minhocas, a ideia dela também é ter um comportamento orgânico na água, e por aí vai. O céu é o limite, né? E pequenas diferenças em dias difíceis, em dias que o peixe está mais seletivo, pequenas diferenças de shape, de apresentação, vão fazer o peixe, às vezes, selecionar aquele tipo de isca, ok? Item 2, a cor, né? A cor da isca, né? E a cor da isca é uma variável importante e, além disso, a gente tem, além da questão da cor em si, a questão das cores mais translúcidas para transparentes, né? E as cores mais fechadas, tá? Entre o transparente, a gente passa pelo translúcido até uma cor opaca fechada, ok? Então, um camarão vermelho transparente, ele tem a apresentação, comportamento, né? Na questão do olho, apresentação de cor diferente dentro da água do que um camarão vermelho sólido. Porque se tem a penetração da luz, ele pode criar um efeito prisma ou não. O camarão muito fechado, as cores muito fechadas, tem a tendência de, na face que a luz está incidindo, imprimir cor. Na face que você não tem luz, né, ela vai se apresentar como preto, como um vulto. Tá? E as translúcidas estão no meio termo. Além disso, a gente tem a questão dos glitteres, né? Iscas que às vezes tem glitter, que vão colocar basicamente pontinhos de luz, pontinho de reflexo para chamar a atenção do peixe. As iscas podem ou não ter, e aí você vai trabalhar glitteres de diferentes cores para ter diferentes efeitos, contrastes e tudo mais. E falando em contraste, as iscas às vezes podem ter mais do que uma cor, né? A gente tem aí sheds, camarões, camarão, por exemplo, clássico, ovado, né? Dupla ova ou ova grande embaixo, alguns camarões às vezes com cabeça diferente de rabo, uma corzinha diferente em algum detalhe, olho de cor diferente. Isso tudo vai visar criar um certo contraste para chamar a atenção do peixe, né? No sheds aí você tem às vezes aplicação de papel nacarado, aplicação de um tipo de confecção mais artesanal que você vai fazer muito parecido com peixinho ou com crustáceo, enfim, com o que você quiser. Então essa daí é mais uma questão relacionada à cor, né?
e para que serve, para o que ela visa? Ela visa chamar a atenção do peixe. Vamos à questão dupla do material, tá? Que é o item 3 aqui dessa imagenzinha do lado aí. Que é o material do qual essa isca é feita, tá? A gente nas iscas soft hoje em dia, a gente basicamente tem 3 materiais. 2 que são bem conhecidos e um terceiro que é assim meio que velado, que não sei se eu uso, se eu não uso, que o pessoal usa ou não usa, que é um material derivado de PVC. Tá? Algumas marcas estão usando um tipo de carga diferente, com um material diferente, que é inclusive mais barato, vai resultar em camarões mais baratos, mas eu, na minha modesta opinião, acho que não dá acabamento, não dá muita opção. Tô pesquisando isso e desenvolvendo isca nossa, né? Então por isso que a gente está por dentro de muita coisa. Então esse material eu nem vou elencar ele aqui. Então basicamente desses 3 a gente tem 2 materiais, que seria o plastisol, que é um polímero derivado do plástico, e a gente tem o elastômero, que ele é derivado, assim, é um subproduto, é classificado como uma borracha. Tá? São materiais diferentes, um é plástico, um é mais plástico, o outro é mais borracha, ok? E aí você tem diferenças de características desses materiais em relação a custo, resistência, elasticidade, flutuação, ok? Plastisol na sua base. Shibu, você vai falar que o plastisol ele é sinking, mas eu posso colocar uma carga e deixar ele floating? Pode, tá? Tem suas limitações no plastisol floating, mas você até pode. Mas vamos falar do que é 95% do mercado, 99% do mercado, que é o plastisol puro, né? Ou voltado para iscas. Na composição voltada para iscas, né? O plastisol, pessoal, é um material que está muito presente na nossa vida como um todo. Chaveiro, às vezes, é fabricado em plastisol. Carpete pode ser... tapete, né? Pode ser tapete borracha, né? Pode ser fabricado em plastisol. E N aplicações. Mas hoje a gente está falando sobre as iscas artificiais, né? O soft baits, na verdade. Que é uma classe das iscas artificiais. O plastisol, ele é razoavelmente barato, razoavelmente fácil de achar, muito fácil de tingir, um material mais estável, tá? Ele já está há mais tempo, com mais uso, então ele chegou a uma formulação mais estável. É um material que tem uma tendência maior a ter menos elasticidade. Quando você tem mais elasticidade e mais molinho, uma textura mais mole, ele tende a rasgar mais fácil em relação ao outro material que eu vou falar agora, que é o elastômero. O elastômero, ele é das famílias das borrachas, né? Então ele tem um processo de injeção diferente, um custo diferente. Ele é bem difícil de você achar no mercado para poder fazer isca, tá? É muito, muito, muito difícil. A gente tá pesquisando isso e é difícil de achar, é difícil de comprar em baixa quantidade. A questão da coloração deles, da estabilidade, é tudo bem mais complicado. Não pode misturar muito cor uma com a outra. Tem que tomar cuidado na hora de armazenar. Tem um monte de coisa que tem que ser feito para evitar que ele derreta, que ele interaja, né, e ataque ou sofra ataque de outros materiais, de outras iscas e tudo mais. Exemplo clássico, né, do material de elastômero são as iscas soft, da grande maioria das iscas softs da Monster. Tirando o camarão Durasoft, que é um lançamento da Monster, que usa outro material que não é elastômero, todas as outras iscas da Monster são elastômero.
E melhoraram muito desde o início. No início a gente tinha um histórico muito grande da isca melar, às vezes melava no blister mesmo, melava em pouco tempo de uso e tal. Hoje as iscas tendem a durar muito mais, as iscas softs de elastômero da Monster, tendem a durar muito mais, contaminar menos entre cor e cor, mas ao longo do tempo ela acaba dando um techzinho, né, uma pegadinha, que aí eu acho que é hora de descartar para você não perder mais material, tá? E no caso, naturalmente esse elastômero é float, tá? Ele tende a ser float. Aí agora a gente vai para o item 4, que é o item que eu gravei, né, nesse outro vídeo. A gente vai dar mais uma passada aqui. Quem quiser, coloca aí, né, na busca Shibud, consistência, textura de iscas, que vai aparecer esse vídeo. Pessoal, a textura e consistência de isca, né, ela vai tá muito ligado a o quanto o peixe, a taxa de retorno do peixe depois de uma pegada inicial, tá? Ou seja, o que é uma pegada inicial? Se o peixe, você tá lá com sua isca, né? A isca tá aqui, o anzol tá aqui, ele bateu antes do anzol, então ele deu uma pegada inicial aqui e não chegou no anzol, então você não conseguiu fisgar ele de bate-pronto. Então, o quanto esse peixe retorna, né, para tentar atacar a isca, ou o quanto esse peixe bate e vê, opa, isso aqui não faz parte da minha cadeia, eu vou embora, tá? Isso daí tem muito a ver, no meu modo de entender, com a dureza, tá? Uma isca mais dura, ele tem uma tendência do peixe bater e não voltar. Uma isca mais mole tem uma tendência do peixe continuar batendo, tá? Maiores informações nesse outro meu vídeo tem. Iscas muito pequenas, geralmente o peixe coloca inteiro na boca, aí não faz muito diferença, tá? Já visto aí os jumping jigs, por exemplo, né? Que é basicamente um pedacinho de metal. Deixa eu ver mais aqui. Tem na colinha do lembrete ainda sobre essa questão da dureza, da textura. Flexibilidade, né? Então também quanto mais molinho, mais ele vai ter, né, flexibilidade, mais ele vai ter um comportamento orgânico e tudo mais. Porém, né, um material mais mole vai rasgar mais fácil, tá? Principalmente a gente falando de plastisol, tá? Principalmente falando de plastisol. E também a questão da elasticidade. Quanto mais duro, ele também vai ter menos flexibilidade, que é a dobra, e menos elasticidade, que é o efeito elástico, né? O quanto ele deforma no sentido... como é que eu vou falar sobre elasticidade? Flexibilidade é ele se mover sem alterar a forma. Elasticidade é quando ele altera a forma, mas ele consegue ter uma, né? Ele vai e volta. Então, quanto mais mole, ele tem um pouquinho mais de elasticidade, mais duro ele tem menos elasticidade, sendo que os elastômeros, nesse caso, tem muito mais elasticidade, tá? E para acabar aqui, ó, nem vai ficar tão longo. A questão dos aditivos, tá? Que uma isca pode ter ou não, que são basicamente essência, sal e outros aditivos, como por exemplo o pessoal da Cialures usa em algumas iscas restos de crustáceos. Provavelmente eles devem de usar ostra moída, concha moída, né? Alguma coisa assim, que podem, né, colocar ou simular um gosto, um aroma nessa isca soft, tá? O sal visa a mesma coisa, só que o sal tenta emular o sangue, ó, trovão. Ele tenta emular, o sal tenta emular o sangue de uma isca, tá?
E as essências vão tentar criar um rastro de cheiro, tá? Ou quando o peixe está na boca, né, tentar com que a retenção dessa isca na boca seja também através do olfato, tá? Apesar que eventualmente a textura, formato, o peixe falar, isso aqui não é normal de eu comer, mas de repente pelo olfato ele enxerga que aquilo ali pode ser alguma coisa da cadeia alimentar dele. Agora vai começar a chuva aqui, vai começar a fazer barulho, ainda bem que eu tô acabando. Uma questão sobre a questão, uma coisa, né, uma questão relacionada a esse fato das essências, dos aditivos e do sal, no meu modo de entender, tá? No meu modo de entender, eles têm muito a ver com peixes que colocam a isca na boca, tá? E depois avançam. Traíra funciona muito bem assim, tá? Pescadinha, eu entendo que também possa isso aí funcionar. Mas, por exemplo, pro robalo e pro tucunaré, eu não sei o quanto isso seria efetivo. Porque são peixes que comem por sucção e na mesma rapidez que ele bota na boca, ele cospe, tá? Então eu não sei, não acredito, falar a verdade. Eu usei essência da Yam, cheguei a testar a Procure, eu não vi, tá? Não vi grandes diferenças, tá? Grandes diferenças na produtividade utilizando para esses peixes, tá? Para roubá-lo, no meu caso, não vi grande diferença no uso da essência, tá? Porém, acredito sim que na traíra faça diferença, porque a gente às vezes usa uma isca mais nova com sal e uma isca mais velha com sal, a isca mais nova parece ter mais produtividade. Beleza? Espero ter ajudado, um abraço, até a próxima.